Irmãos, vou tirar a máscara, porque eu me sinto mais à vontade. E não tem ninguém próximo, então não tem problema de eu cuspir ninguém, como o pessoal diz por aí, né? Os irmãos hoje me ajudaram a não sentar aqui. Eu me sinto mais à vontade quando eu estou pregando sem a máscara. Com a máscara eu ficaria um pouco complicado aqui para mim. E eu agradeço ao pastor Daniel por ter me dado a autorização de eu poder pregar dessa forma. Queridos, nós vivemos um momento muito difícil na sociedade. Há uma gama, uma massa de pecadores não arrependidos que não temem a um Deus soberano. E a campanha que nós temos visto LGBT para que as pessoas aceitem esse troço, né, tem sido massificada em nossa sociedade. Agora, por que isso acontece? Porque essas pessoas não temem a ira de Deus. Elas acham que vão passar impune, tentando colocar as crianças para fazer um troço desse. Mas a Bíblia diz assim: ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Esses ai na Bíblia é uma coisa assim que a pessoa deveria temer e tremer quando ela encontra a expressão ai na Bíblia. Mas Deus não terá por impune o pecador. Ele vai esmagar com a sua ira. E por que ele vai fazer isso? Porque ele é soberano. Eu disse para o pastor Daniel que eu estava preparando uma mensagem sobre quem quer ser um milionário. E essa mensagem está pronta. Mas não é isso que eu vou pregar hoje. Mas eu falei com o Patrick, assim, Patrick, eu também queria pregar sobre como Cristo é desejável. Essa vai ficar para um outro dia também. Eu quero pregar sobre como Deus é soberano. É isso que eu quero pregar. E a mensagem está lá em Mateus, capítulo 20. E é bom essa passagem porque é Jesus que está falando. E esse Jesus social, que quer cuidar dos mendigos, que quer cuidar das pessoas necessitadas, esse Jesus social, as pessoas gostam. Porque Jesus curou uma pessoa, Jesus fez bem para outra pessoa. Esse Jesus elas gostam. Esse Jesus aqui, elas não gostam. Então eles criam um Jesus que não ama a soberania de seu pai, certo? E que vai dar de ombro para o pecado. E isso não é verdade. Então eles vão ter que se ver com Deus no fim. Cabe a nós, pregadores da verdade, anunciar as verdades que o Evangelho traz. E o poder do Espírito Santo conceder a misericórdia na ação da palavra de Deus com o Espírito a essas pessoas miseráveis que não merecem nada, assim como nós, da gloriosa graça de Deus. Mas pela graça de Deus, alguns têm sido alcançados como nós. Mateus capítulo 20, o verso 5. Essa é uma das doutrinas que as pessoas mais odeiam em nossos dias, certo? Porque os homens sempre discordam das Escrituras que afirmam essa doutrina, distorcendo a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar que todas as pessoas que distorcem a palavra de Deus é para a sua própria perdição mesmo. E eles tentam apresentar um Cristo que muitas vezes é diferente do Deus do Velho Testamento. Eles falam, o Deus do Velho é um, o Deus do Novo é outro. Mas essa passagem vai mostrar que não. Mateus capítulo 20, eu vou ler só a primeira parte, porque não vai dar para a gente meditar em tudo hoje. É muita informação em tão poucas palavras. A Bíblia vai dizer o seguinte em Mateus 20, verso 15. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Essa pergunta é uma pergunta que Jesus está fazendo na parábola que ele está contando. Eu quero repetir para você essa pergunta. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Esse Cristo que as pessoas, pregam na nossa sociedade, que é tipo um Gandhi, ou uma Madre Teresa de Calcutá, ele não existe nas Escrituras. O Cristo que existe nas Escrituras é aquele que veio salvar pecadores. Ele não veio para plantar questões sociais, porque isso o ímpio também faz. O papel da igreja é fazer aquilo que o mundo não é capaz de fazer. E o que o mundo não pode fazer? O mundo pode ajudar a gente que está em condições de risco, como drogados. O mundo faz isso. O mundo pode ajudar, por exemplo, pessoas mendigas. O mundo pode fazer isso. Agora, o que o mundo não pode fazer? Eles não podem pregar a verdade. É isso que nós, como pregadores da palavra de Deus e como servos de Jesus Cristo, somos diferentes do mundo. Porque você não pode dar uma cesta básica para um mendigo. Você não pode dar uma cesta básica a uma família que está carente. Você não pode fazer isso. Claro que você pode. Mas o ímpio também pode. Então, o que o crente pode que o ímpio não pode?
é pregar a verdade da palavra de Deus. E quando Jesus está dizendo isso aqui, essa passagem está no enredo de uma parábola que o pastor Daniel já teve a alegria de nos dar o prazer de explicá-la. Mas eu quero dar uma lida nela para a gente não perder o contexto. Então, a doutrina da soberania de Deus para os incrédulos é uma desgraça. Eles odeiam isso. E todas as vezes que você for tentar ensinar isso para um incrédulo, ele não vai gostar. Porque Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser do que é dele. E o que é dele? Tudo. Ímpios, justos, animais, tudo é dele. O sol é dele, a lua é dele, ele faz o que ele quer. Spurgeon vai pregar nesse texto, né? Mas eu quero ler o que eu escrevi aqui, ó. Mas o próprio Cristo nunca teve problema com a doutrina da soberania de Deus. É nesta passagem, essa doutrina aparece de forma assim, clara como a luz do sol ao meio-dia. Você não pode discordar disso, porque Jesus está dizendo o seguinte: o dono da vinha não tem direito de fazer o que ele quiser do que lhe pertence. Ele que está pagando o dia. Eu vou ler para vocês daqui a pouco um resumo dessa parábola. Se você quiser ver mais sobre essa passagem que eu vou pregar nessa noite, eu quero recomendar para você o sermão do pastor Spurgeon. Mais uma vez, o pastor Josemar Bessa narra para nós. O título é A Soberania Divina. Diferente do Spurgeon, eu vou abranger outra área. Porque o Spurgeon vai abranger aonde? Ele vai trabalhar com os dons dos seres humanos. Por exemplo, ele vai pregar em 5 tópicos nesse sermão que você pode acompanhar lá depois, ouvindo o pastor Spurgeon pregar na voz do pastor Josemar. Ele vai falar que Deus ele é dono, né, de tudo, então ele faz o que ele quer do que é dele com os dons temporais, com os dons salvíficos, com os dons honoríficos, com os dons úteis e com os dons consoladores. O pastor Spurgeon vai expor essa verdade de uma forma profunda e magnânima. E eu me regozijo quando ouço aquele sermão. Para mostrar o quê? A soberania de Deus, em que os seres humanos são do jeito que eles são, porque Deus faz eles serem daquele jeito. E aí você tem que ouvir o sermão lá para você aprender isso, ou então esperar um dia quando algum de nós possa dar uma copiada no pastor Spurgeon e pregar aqui para os irmãos. Mas eu quero me ater apenas ao que está na parábola. Eu quero mostrar a soberania de Deus na parábola especificamente. Porque a gente não vai poder mostrar tudo o que essa parábola mostra, porque, lógico, ela tem 16 versículos. E eu só vou pregar numa parte de uma delas, que é o verso 15. Então, eu quero mostrar para você uma breve resenha rapidamente do texto. Não vou ler o texto todo, porque é muitos versículos. Mas olha só, Jesus conta a parábola que um homem saiu de casa para contratar trabalhadores para sua vinha. Você pode ver isso aí a partir do verso 1. E ele começou de madrugada a chamar pessoas para trabalhar. Mas quando foi lá pela hora terceira, né, a terceira hora, que são mais ou menos 9 horas da manhã, ele vai chamar mais gente. Quando é a hora sexta, que é mais ou menos 15 horas, ele vai lá e chama mais gente. E quando é a hora 1/10, que é mais ou menos por volta das 17 horas, ele vai lá e chama mais gente. E depois que terminou o trabalho, ele começa a chamar os trabalhadores para que eles possam receber o seu salário daquele dia. Só que Jesus diz que o dono da vinha começou a pagar do último para o primeiro. Ou seja, quem foi chamado 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora e estava recebendo quanto? 1 denário, que foi o que o autor, né, da parábola, né, Jesus está contando, ele diz que foi o que combinou com a galera que entrou de manhã cedinho. Ele também pagou 1 denário. Só que quando os caras viram que o dono da vinha estava pagando 1 denário para quem trabalhou 1 hora apenas, ele falou assim: eu que trabalhei 7 horas no dia, 8 horas quase, eu vou ganhar mais. E quando ele chegou e pagou 1 denário, o cara reclamou. Falei, os caras ali trabalharam 1 hora só, eu trabalhei 8 horas. Ele falou assim: mas espera aí, você está incomodado porque eu estou pagando o mesmo preço para ele, do mesmo que eu paguei para você? Mas espera aí, quanto que nós combinamos o dia? Não, nós combinamos 1 denário. Eu falei, então... O dinheiro é de quem? Não, o dinheiro é seu. Então eu posso pagar o valor que eu quero pagar para quem eu quiser, do jeito que eu quiser pagar. O dinheiro é meu. Você está se escandalizando porque eu sou muito bom? É isso? Então a parábola termina mais ou menos assim, com esses questionamentos. E essa é uma pergunta que Jesus faz. Não tenho eu o direito de fazer o que eu quiser do que é meu? E nós vamos ver então como que Deus é soberano em outras áreas que o pastor Spurgeon chegou a passar por perto, mas não era esse o enfoque dele. Primeiro, Deus é soberano no chamado. Quando Deus chama alguém, é isso que a Bíblia diz.
Porque no reino dos céus, tá vendo? Está falando do reino de Deus. É semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O chamado de Deus, esse chamado eficaz, é Deus que faz. E aqui nós derrubamos por terra a doutrina do livre-arbítrio, que diz que o ser humano não pode escolher querer trabalhar para Deus. Ele não pode. Deus tem que chamar você de uma forma eficaz. Você não pode procurar emprego. Como hoje tem um monte de gente desempregado que sai por aí procurando emprego. Então, você não pode falar assim, olha, eu gostaria de trabalhar na sua vida. Você não é um voluntariado nesse sentido para trabalhar na vida, porque você está morto em delitos e pecados. Deus tem que ir até você e chamar você para trabalhar. Agora, esse chamado não é o mesmo chamado para todos, porque existe o chamado geral e o chamado eficaz. Aqui, Jesus trabalhando no chamado eficaz. Essas pessoas fazem parte do reino de Deus. É no reino de Deus que elas estão trabalhando. Então, como a parábola fala do reino dos céus, todos os trabalhadores aqui são o quê? São eleitos, chamados de uma forma soberana para estar trabalhando na vinha do Senhor. E a vinha aqui, eu não vou poder entrar no mérito, mas ela pode ser aplicada de várias maneiras. Porque nas Escrituras, a ideia de vinha é sempre usada com metáforas para apontar ou para o próprio Cristo, ou para Israel, ou para a igreja, enfim, ou para a sua própria vida. Então, aqui, necessariamente, a vinha é o local de trabalho, é como se fosse o mundo. O reino dos céus, nós estamos vivendo no reino de Deus. E no reino de Deus nós temos que trabalhar. Então é isso que ele está falando. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Aqui está falando desses escolhidos, chamado de uma forma eficaz. É um chamado que traz você da morte para a vida. Nós sabemos que Deus separou uma noiva para o seu filho, que é a igreja. Esse chamado é um chamado eficaz que nos torna trabalhadores desse reino. Como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4:6, né? O Deus que disse, haja luz, foi quem disse, haja luz em vossos corações. Então, esse chamado é Deus dizendo, haja luz. E você vê a glória de Deus na face de Cristo. E agora você quer trabalhar. Às vezes as parábolas, elas são contadas de uma forma que se você não entender o que está querendo ser dito, você erra na interpretação, porque parece o seguinte, se você for ser literal na parábola, parece então assim, mas peraí, então quer dizer que tem alguém no reino de Deus que depois que chegar lá no céu, fala assim, poxa, mas eu só ganhei isso aqui, o outro ganhou. Entende? Não é essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus é mostrar como que Deus é bom com todos, seja se ele chamando antes ou se ele chamando depois. É para mostrar a bondade de Deus, porque nós sabemos que o que nós fazemos não nos garante a nossa salvação. Ninguém é salvo por obras. E ninguém recebe um salário como se Deus devesse a alguém. Então a parábola ela tem as suas conotações que precisam ser tiradas para você não interpretar a parábola errada. Senão você vai virar um arminiano. Você acha que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, pô. E esse não é a ideia. O que Jesus está mostrando é o seguinte, olha, não importa se você trabalha muito ou se você trabalha pouco, se eu chamei você para trabalhar, você é meu. E eu vou dar o mesmo que eu dei àquele que eu chamei há mais tempo. E você é menos tempo. Porque eu sou bom. Eu sou bom. Vocês são maus, mas eu sou bom. É a bondade de Deus que pula em nossos olhos diante desse texto. Mas não é só isso. Deus é soberano no tempo em que cada um é chamado. É isso que o texto mostra para nós. A parábola é contada e diz que um saiu de madrugada, o outro saiu 3 horas, o outro às 5 da tarde, e depois ele pagou todo mundo igual. Isso mostra que você está com 18, Deus pode chamar agora. A minha ele chamou com 24, mas a outra ele vai chamar com 75 anos de idade. Pense no ladrão da cruz. Ele não é muito velho, ele pode ter mais ou menos a mesma idade de Cristo, 30 e pouco, 40 anos. Pense nisso. Aquele moço trabalhou quanto tempo naquela vinha? Ele não trabalhou quase nada. Ele foi convertido e morreu, foi para o céu. Mas o apóstolo Paulo morreu 300 anos. O cara viveu apanhando a vida inteira, sofrendo, apedrejando. O ladrão na cruz, não. Então você tem que entender que o tempo do chamado é de Deus. É de Deus. Qual é o trabalho da igreja, queridos, nesse contexto em que se é Deus que chama soberanamente dentro do tempo que Ele quer chamar, qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser de pregadores da verdade, independente dos resultados. É essa a nossa postura. Nós não estamos preocupados se você vai ser regenerado hoje ou se você vai ser regenerado daqui a 20 anos. Não faz diferença. Por quê? Porque é Deus que determina isso.
Que déramos nós, que todos nós fôssemos chamados aos 9 anos de idade. Olha quantos pecados a menos nós teríamos no nosso rolo de pecado. Seria bom, mas o Pai é sábio. E nós vamos querer dizer para Deus o tempo. Eu já vi muita gente dizer isso. Por exemplo, eu termino o culto aqui e falo assim, olha, tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus e tal. A pessoa levanta, você está no reino de Deus. Isso nunca aconteceu na história da igreja. Essas maluquices é da década de 80, 70 para cá. Onde teve uns movimentos malucos aí. Mas esse negócio de aceitar Jesus não existe. Não é você que aceita. É você tem que ver se ele vai aceitar você. É ele que nos aceita, porque é ele que vai atrás de nós. Não é nós que vamos atrás dele. A Bíblia diz que ninguém busca Deus, queridos. Então não adianta você ficar massageando o coração do pecador, dizendo que ele é, que bom que você veio, que bom que isso, aquilo. Não, misericórdia, peça misericórdia. Você que nos visita, você não tem o Espírito Santo, peça misericórdia a Deus. Ele não vai conceder misericórdia se ele não quiser ter misericórdia. Mas você não sabe, então peça. Quem sabe ele tem misericórdia de você e transforma você em alguém que vai ver a glória de Deus na face de Cristo. Quem sabe Deus hoje não diz no seu coração, haja luz, e vai haver luz no seu coração e você enxergará essa verdade. Mas, se ele não disser, pode ser que ainda não seja o tempo. Porque o tempo do chamado pode ser de madrugada, mas pode ser no finalzinho da noite, ou seja, pode ser no fim da sua vida. Você vai ficar aqui na igreja, mas Deus só vai salvar você na beirola. Quando você já estiver quase caindo, ele pega você e traz para o reino dele. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, Ele não tem direito de fazer o que ele quiser do que é dele. Não é isso que o texto está dizendo? Como você vai questionar a Deus se ele salvou você com 18 e ainda não salvou seu pai com 60? Ele é soberano, querido. Na salvação, você não tem poder sobre isso. Qual é o nosso poder? O poder que nós temos é a pregação da verdade. Nós temos que alertar as pessoas do perigo delas estarem vivendo fora da graça de Deus. Esse é o perigo, por não conhecer o Evangelho. Então, a falta do conhecimento da palavra de Deus faz com que nós erremos. Por exemplo, nós podemos, fazer esse congresso na expectativa de que Deus até alcance salvação ali naquele meio. Vamos pensar que, vamos levar um visitante lá para ver a palestra, aí Deus salva o cara. Pode acontecer, mas a Bíblia vai dizer que é o seguinte, como que isso é feito? Está lá em Mateus, ele vai dizer, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros. Vocês estão vendo? Não é nós podemos fazer congresso, nós podemos fazer campanha, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas é do Senhor a decisão de colocar mais ceifeiros nessa obra. Não é eu que converto, não é o pastor Daniel, não é a Dani, é Deus, Ele vai fazer. Como? Porque Ele tem o direito de fazer o que quiser do que é dele. Os ímpios são de Deus, os demônios são de Deus, os anjos são de Deus, tudo é de Deus. E Deus diz, na sua palavra, em Daniel, que Ele opera com os anjos no céu e com os homens na terra. Você vê, esse movimento maluco LGBT, ele não está aleatório. Deus está no controle e dará a devida punição a cada um que apoia essa desgraça. Porque Deus odeia essa desgraça. Ele diz que isso é abominável aos olhos dele. E você tem que se posicionar contra mesmo. Se alguém perguntar para você, fale, olha, isso é pecado. E todas as pessoas que praticam ou que apoiam, Deus fulminará com o seu fogo consumidor no quinto dos infernos. É o que a Bíblia vai dizer. O quinto não está lá não, é eu que estou botando por minha conta. Mas o inferno está. Então você tem que dizer para essas pessoas que elas estão caminhando a passo largo para o inferno. E elas não vão fazer companhia para Satanás, no sentido de que ele vai ficar do lado delas fazendo eles sofrer. Não, elas vão sofrer junto com eles. Fale para essas pessoas, alerte seus amigos e vizinhos sobre essa desgraça aí. Porque isso é zombar de Deus. Como eu disse, a expressão vinha, ela pode ser aplicada em vários sentidos. Uma das aplicações que a Bíblia traz é que a vinha, que é do Senhor, é o seu corpo, querido. O Spurgeon tem uma mensagem maravilhosa, eu não vou poder entrar nesse mérito, mas pense sobre isso. A vinha não é um local, é o seu corpo. E você não é dono do seu corpo. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta das palavras que falam. Você pensa nisso? Você pode pensar assim, não, quem manda na minha boca sou eu. Não é. Você não manda na sua boca, porque as palavras que saem daí são de Deus. E você prestará conta de cada palavra, porque ou sua boca fala blasfêmia, ou sua boca santifica o Senhor. É isso. Agora, se nós não mostrarmos o perigo que essas pessoas, totalmente desgraçadas, é isso que elas são. Pessoas que apoiam essas porcarias são pessoas desgraçadas. Por quê? Porque sobre elas repousam a ira de Deus.
Mas sobre os filhos de Deus, revestidos com o poder do Espírito, nós temos que falar, queridos. Não tenha medo de falar para os seus amigos: isso está errado, é contrário à palavra de Deus. E Deus fulminará quem não se arrepender dos seus pecados. Então toma cuidado, porque o problema não é comigo, o problema é com Deus, e Deus é muito poderoso. Se ele esmagou o filho dele porque imputou um pecado, você imagina alguém que ele pegar que fez o pecado. É dessas grandezas que o poder de Deus nos salva. Então, a soberania de Deus está tanto no chamado quanto no tempo para cada um que ele chama, mas também está no benefício do trabalho. Você viu? O cara reclamou porque ele recebeu menos do que aquele que trabalhou menos. Ele achou que porque ele trabalhou mais, ele vai receber mais. E Jesus falou assim: peraí, mas eu não tenho direito de fazer o que é meu? Quer dizer que a minha bondade escandaliza você? Assim é que as pessoas costumam pensar sobre a bondade de Deus em salvar alguns e não salvar outros. Então, nós precisamos estar atentos a isso. O benefício aqui envolvido é a salvação, queridos. Todos os que estão em Cristo serão salvos. Do ladrão da cruz, que não teve alguns que não teve minutos para ser trabalhado, ao apóstolo Paulo, que talvez foi um dos que mais trabalharam. Não importa se você trabalhou 20, 30, 40, 50 anos. Eu lembro da história de um missionário que, depois de quase 40 anos trabalhando no campo missionário, ele estava voltando para casa, agora aposentado como missionário, e estava voltando, ele e sua esposa. Eu lembro que ele ficou incomodado porque a equipe do Michael Jackson estava no mesmo avião. Ele deu azar. E aquela galera... infelizmente, a poltrona deles ficou perto do banheiro. E ele falou que aquela turma do Michael Jackson era um entra e sai dentro do banheiro, acende a luz, paga a luz, anda para lá, anda para cá, o voo inteiro, e eles não conseguiram descansar. Então, quando eles desceram, o marido falou: rapaz, pelo amor de Deus, 40 anos servindo a Deus lá, fazendo aquela força para poder aguentar o tranco e tal. Na hora que a gente quer ir embora, vem essa encrenca e não deixa a gente descansar e não sei o quê. E a mulher falou assim: meu querido, olhe para eles. Olhe para o fim da alma deles se eles não encontrarem o nosso Salvador. Para onde eles irão? Agora, e nós? Quando nós morrermos, para onde nós iremos? Assim, então, tenha misericórdia deles. Ore por eles. Eles são miseráveis, nós somos agraciados. Porque que recepção maior nós poderíamos receber? Essa que eles estão recebendo agora, mesmo tendo atrapalhado o nosso voo, né? Que é óbvio, se o Michael Jackson está chegando com a sua equipe, você imagina o alvoroço no aeroporto. E para eles, não tinha recepção. Eles tinham que pegar um táxi para ir embora para casa. Não tinha ninguém chegando, grandes missões. Não tinha. Ela falou assim: mas você já imaginou como que nós seremos recebidos no céu? Você imaginou vendo a glória de Cristo estampada com todas as marcas da cruz, e nós podemos contemplar o nosso Salvador, a quem nós entregamos toda a nossa vida? Então vamos orar por essas pessoas. Então a palavra sábia daquela esposa, para aquele missionário, serve também para nós, queridos. Não olhe para as circunstâncias à sua volta. Por quê? Porque a salvação dada a você, você não fez nada. E eu quero falar um pouco sobre ela. A salvação. Por que Deus é soberano na salvação? Porque ninguém poderia fazer uma expiação como a que ele fez. Ninguém pode fazer uma expiação como Deus faz. Porque Deus tem que se sacrificar. E os animais sacrificados não resolvem o nosso problema. E nem você se matando resolve o seu problema. Porque você podia fazer assim: Alexandre, eu posso fazer expiação por beber? Não pode. Porque você não é santo. Você não é puro, você é pecador. Mas Jesus era totalmente puro. Ele era santo desde o ventre da mãe dele até a morte de cruz. Ele era santo. Ele nunca pecou, ele nunca ofendeu seu pai. Mas para que você pudesse receber o benefício, ele teve que receber o malefício, que é a ofensa, que é o derramar da ira. Ele recebe a ira de seu pai, uma punição que ele não merece. Mas não é só isso. Na salvação está implícita a propiciação. Essa ira que esmaga o Salvador vai esmagar as pessoas com muito mais veemência por causa dos seus pecados. Porque se o pai fez aquilo com alguém que nunca pecou, só foi imputado, você imagina na hora que ele pegar quem peca. Ele vai esmagar, queridos. Por isso, quando nós vemos essas barbaridades que acontecem nos nossos dias, não se preocupe, lembre-se de Sodoma e Gomorra. Eles não acreditam em Sodoma e Gomorra, mas aquilo aconteceu. Mas Sodoma e Gomorra não acreditavam que ia acontecer, igual eles. Agora, essas pessoas devem ser alvo das nossas orações, para que Deus tenha misericórdia daqueles que Ele quiser ter misericórdia, porque Ele terá.
Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, vocês sabem que havia muitos homossexuais entre vocês, havia muitos blasfêmios, havia muita lascívia entre vocês, agora vocês já não são mais assim. Deus tira isso da pessoa, porque isso é um desejo do coração do homem, não é nenhuma doença, não se preocupe com isso. Não existe doença chamada homossexualidade, existe opção da pessoa em querer ter prazer sim ou não. E quando ela quer, ela vai para a homossexualidade, ela acha que ela pode resolver o problema dela lá, mas a soberania de Deus é que dá autorização para ela. Você quer fazer? É só ler capítulo 1 de Romanos. E Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões. Lê o capítulo 1 de Romanos. É Deus que entrega. Você vê, ela pensa o seguinte: não, eu mando na minha vida, eu vou ser homossexual, eu faço o que eu quiser. Mas Deus está dizendo o seguinte: não, você só faz porque eu te dou autorização. Você quer? Então, se lambuza mais. Porque no dia da minha ira, eu pego você. Porque haverá o dia da ira do Senhor, não para eles também, só para todas as pessoas, para os mentirosos. A Bíblia vai chamar, é incrível isso nas Escrituras. Vá para Apocalipse e veja a lista das pessoas que ficarão fora do reino de Deus. Os primeiros não são os homossexuais, eles estão lá, mas são os covardes. Quem são os covardes? Aquelas pessoas que sabiam a verdade e não pregaram. Aquelas pessoas que sabiam a verdade e não viveram pela verdade. Aquelas pessoas que conhecem Cristo, assim como você está sendo apresentado hoje a Ele, um Salvador soberano, mas não gostavam dele como soberano e queriam guiar seus próprios passos. E Deus dá autorização. Você quer guiar seus próprios passos? Então ande nos seus próprios passos. Ele não tem misericórdia de que ele não quer ter. E nós precisamos avisar as pessoas sobre isso. Elas não sabem, elas estão achando que elas é que têm o poder nas suas mãos. Mas a Bíblia diz que Deus é soberano porque Ele faz o que Ele quer do que é dele. Quando Deus lançar as pessoas no inferno, Ele estará fazendo o que Ele quer do que é dele. Porque Ele pode fazer isso e ninguém pode julgá-lo. Se as pessoas nos nossos tempos querem julgar Deus, deixe elas julgarem. Eu acho engraçado isso. Porque assim, quando ele vai num tribunal, ele tem que ficar quietinho diante do juiz. Ele não pode falar nada. E o Douglas é advogado, sabe disso. Porque senão o advogado é capaz do juiz mandar tirar o cara do recinto. A sessão vai continuar sem a presença do pecador. E tira o cara de lá. E o pau quebra, o advogado de defesa vai ter que se virar lá com o sujeito. Mas para essas pessoas não vai ter advogado de defesa, só advogado de acusação. Só vai haver um juiz para lançar a sentença. E só vai haver uma condenação, o inferno. E o inferno, o Patrick pregou recentemente aqui sobre isso, é aquilo e muito mais, porque nenhum ser humano é capaz de expor as durezas do inferno para qualquer outro ser humano, a não ser usando as expressões que a Bíblia diz: o verme que nunca morre, o bicho que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, aquela dor que nunca para, é um tormento. Se sua unha encravada é um tormento para você, imagine o inferno. Então essas pessoas não têm essas informações e nós temos que passar para essas pessoas. Então a salvação, ela inclui expiação, propiciação, justificação. A palavra justificação é uma declaração de que você é justo. Nós precisamos dizer para as pessoas acerca dessa doutrina. Tudo isso, querido, é porque Deus faz o que Ele quer do que é dele. Você vê, você não pode se tornar justo, eu não posso te tornar você justo, só Cristo pode tornar você justo. Como que Ele faz isso? Através da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Você está vendo? Mesmo eu pregando para você aqui nessa noite, você que não é regenerado, mesmo eu pregando para você, você pode gostar da mensagem, bater no meu e falar: olha, que mensagem maravilhosa. Isso não vai resolver nada se o Espírito Santo não tiver misericórdia de você. Porque você não tem poder para ser salvo. Eu não tenho poder para salvar você. Mas o poder do Espírito Santo tem. Ele é o único que pode fazer isso. E Ele só faz quando Ele quer. Não há nada que você possa fazer para te ajudar, a não ser clamar como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você clamar assim, não é você, é o poder do Espírito Santo agindo em você. Essa é a diferença da doutrina certa para quando as pessoas dizem assim: não, se você quiser aceitar Jesus, você aceita. Se você não quiser, Ele não pode fazer nada. É o contrário, Ele pode fazer tudo, inclusive te salvar, mas Ele pode condenar você, querido. Porque muitos me dirão: mas Senhor, em teu nome, você vê, essas pessoas estavam na igreja, elas participavam do culto, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós falamos, fizemos, nunca vos conheci. O que ele está querendo dizer? Não é que Jesus diz assim: eu não sei onde você morava. Como que é seu nome? Eu não te conheço. Não é isso que ele está falando. É óbvio que ele conhece aquela pessoa por nome, endereço. Ele sabe tudo que ele fez. Ele é onisciente. O que ele está dizendo é o seguinte: nós nunca tivemos um relacionamento próximo. Porque a palavra conhecer na Bíblia indica isso. Um relacionamento como de um homem com uma mulher. Ou seja, um relacionamento íntimo, onde um não esconde nada do outro. Você nunca foi assim comigo.
Como eu posso ter relacionamento com você? Nós fomos alcançados pela graça, nós agora não escondemos nada do nosso Salvador. Nós contamos tudo para Ele, os nossos pecados, nossas aflições, mas também as nossas alegrias de estarmos nele, porque nós somos justificados pela fé. Mas eu poderia continuar falando dessa soberania na doutrina da redenção, na doutrina da eleição, na doutrina da adoção, da morte substitutiva de Cristo e na glorificação. Mas o meu tempo é curto e eu vou ter que pular. Então vamos para frente. E Deus é soberano, em último lugar, em agir de bondade com quem Ele quer. Olha o texto, ele diz assim: porventura não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Essa é a grande tragédia da humanidade, essa informação. Deus é bom. Aí você está lascado. Porque Deus é bom, Ele odeia todo o mal. Agora olhe para a sua vida. Faça uma análise, olha para dentro de você. Quanto de mal há em você, querido? Agora, eu não estou pedindo você para se comparar com um estuprador. Não estou pedindo você para se comparar com essas pessoas que estão fazendo campanhas LGBT. Eu não estou dizendo para você se comparar isso. Compare-se com o Salvador pendurado no madeiro. É para lá que você tem que olhar, não é para o seu vizinho. Porque se você olhar para o seu vizinho é um adúltero, e você sabe disso, ele trai a mulher dele, a mulher trai ele. Aí você fala que é tudo carne de pescoço. Aí porque você não trai, você se acha melhor. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não é melhor do que o Hitler. Se você se achar melhor do que o Hitler, você está fazendo a oração do fariseu: olha, Pai, graças te dou, porque eu não sou igual ao Hitler. É isso, você está orando como o demônio. Ore como um homem que olha para dentro de si e olhe para Deus, pendurado no madeiro. Se você for uma pessoa salva em Cristo, é por causa dos seus pecados. Porque Jesus não morreu pelo pecado de ninguém que vai para o quinto dos infernos. E o quinto é por minha parte. É só uma força de expressão. Nós precisamos entender isso. Que Jesus não morre por ninguém que vai para o inferno. Ele só morre pelos seus eleitos, pela sua igreja, por aqueles que Ele vai salvar. É uma coisa que Ele faz e não que Ele talvez vá fazer. Não, não está em suas mãos, está nas mãos dEle. Está no sangue derramado lá. Então, na parábola da bondade, o dono é colocado em xeque. Essa bondade, o ser humano natural é que coloca essa bondade em xeque. Porque se Deus é bom, por que tem tanto mal no mundo? Essa é a pergunta. A resposta da Bíblia é porque o Deus tem um plano e um propósito em se revelar a nós. Agora, se no mal não existe, como nós conheceríamos a bondade de Deus? Como nós conheceríamos a graça de Deus se o pecado não existe? Como nós viríamos a humildade de Cristo pendurado no madeiro se não tem pecado, queridos? O pecado faz parte do plano de Deus, mas Deus nunca faz você pecar. Adão peca porque ele quer pecar. Era uma opção que ele tinha. Ele podia pecar e não pecar. E ele escolheu pecar. E não pense que Adão ou Eva são piores do que você. Porque você fala assim, você pode pensar, não, pastor, irmão Alexandre, se eu estivesse lá e eu fosse o Adão, eu não tinha deixado a Eva comer. Eu garanto para você, homem, que você teria mordido até com mais força. Porque quem que escolheu Adão para ser o nosso representante? Foi Deus, queridos. E vocês acham que Deus faz escolhas erradas? Quando você diz assim, não, mas se eu estivesse lá e se eu fosse a Eva, eu não teria comido. Você está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é incompetente demais. Porque o Senhor não soube nem escolher minha representante. Se o Senhor tivesse me escolhido, isso é orgulho. Você só está externando todo o seu pecado que está dizendo o seguinte: eu sou Deus, eu só posso fazer melhor do que Deus. E Deus escolheu Adão e Eva, mas se eu tivesse escolhido Dani e Gelson, nós nem estaríamos aqui. Porque ninguém tinha pecado, porque a Dani não ia se sentir tentada, o Gelson não ia falar: meu Léo, você está ficando doido, não come esse trem não. Você está entendendo? Você está se achando a última Coca-Cola do deserto. E Deus é um incompetente, porque não soube nem escolher os nossos representantes. As pessoas acham que Deus é igual a gente fazer votação. Ou votar no Lula ou no Bolsonaro. Tanto faz, os dois são duas desgraças. São pecadores. E se não se arrependerem, vão para o mesmo lugar, para o inferno. O que importa para nós é se nós fazemos a vontade de Deus. E quem ganhar é a vontade de Deus. Então a gente fica tranquilo, não tem problema. Ganhou é a vontade de Deus. A nossa preocupação não é com quem ganha a eleição, com quem perde. A nossa preocupação é se nós estamos pregando a verdade. E ela é única. Agora, olha quantas igrejas tem, queridos. Quantas igrejas pregam essas coisas? A maioria das igrejas está pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa se converter, como se ela tivesse esse poder. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: não.
eu tenho o direito de fazer o que eu quiser do que é meu. Ou eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser do que é meu? Quem poderá de responder essa pergunta com não, não, o senhor não pode? Quem vai encarar Deus de frente? Então, nós temos que entender isso. Deus é bom. Agora, porque Ele é bom, nós somos mal. O que nós merecemos? Nós merecemos a desgraça. Isso já era uma razão para aqueles que se dizem regenerados não reclamar de nada, queridos. Porque, às vezes, por sermos salvos em Cristo, e lógico, na nossa geração essas pregações são maravilhosas, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será abalado. As pessoas gostam disso. Mas esse texto está falando de Cristo, e não de você, que é um miserável pecador, que se botar um do seu lado, tu já cai. Você imagina 10.000 à direita ou outro à esquerda. O texto está falando de alguém perfeito, e você não é perfeito. A Bíblia vai dizer assim, cauda, não coloquei você por cabeça, coloquei você por cauda, coloquei... Quando o cara vai ler o texto, é só se ele cumpriu todos os mandamentos. Então você é o quê, desgraça? Você não é nada, porque você é uma pessoa que merece a ira de Deus, a ira de Deus. Agora, a salvação do Senhor sobre nós nos transforma em quê? A imagem do seu Filho. É isso. Nós estamos sendo transformados de glória em glória a sermos semelhantes ao quê? A Cristo. Essa história de que Deus aceita como você é, se Ele aceitasse como você é, para que Jesus ia morrer na cruz, querido? Se Ele te aceita do jeito que você é. Não, Ele aceita você por causa do sangue do Filho dEle, e Ele está transformando você na imagem do Filho dEle. Porque nós não prestamos, queridos. Eu faço um desafio para você essa semana. Tente anotar os seus pecados. E eu garanto para você que um caderno grosso, como essas escrituras aqui, não serão suficientes. Agora, você tem que ter uma noção certa do pecado. Para que você tenha uma noção certa do pecado, pecado é tudo aquilo que você faz que não glorifica a Deus. Agora, como é que você vai medir isso? Leia a Bíblia e veja como que Jesus viveu. E tente fazer o mesmo. Ele nunca blasfemou contra o seu pai. Ele nunca reclamou. Ele disse assim, os lobos e as aves do céu, os lobos têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Qual é a maior aflição do brasileiro? É ter casa própria. Você está vendo? Porque ele acha que se ele não tiver casa própria, ele não vai ser feliz. Por quê? Porque a casa própria para ele, às vezes, é mais importante do que o próprio Deus. E se precisar de falsificar documento para conseguir a casa própria, tem gente que falsifica. Eu falo isso, queridos, porque eu convivo com isso quase todos os dias, de pessoas que se dizem cristãs, mas querem atingir as coisas por meio da vida pecaminosa. Então eu quero concluir mostrando para você que nós devemos ser gratos a Deus, primeiro, só por Ele nos ter chamado, porque a gente não merece ser chamado, e nos colocado em uma vinha para realizar a sua vontade. Ou seja, nós só estamos aqui nesse culto, nessa noite, para glorificar a Deus, porque Deus nos chamou. Por que outras, se você olhar lá para fora, se você pudesse ir ali e olhar, de repente tem gente jogando bola na quadra. Outras pessoas estão comprando pizza, daqui eu consigo ver. Outras pessoas estão comprando sorvete, outras pessoas estão em todo lugar. Elas não estão preocupadas com a glória de Deus. Mas talvez não tenha chegado o tempo delas. Como nós vivemos anteriormente. Pense como você era antes da sua regeneração. Pense como nós vivemos agora depois da regeneração. Então, qual é o nosso papel? Primeiro, pregue a verdade. Pregue para as pessoas. Segundo, ore por elas. Alguém orou por você. Eu lembro de minha avó, ela me orou incessantemente para que Deus me transformasse, e eu debochava do reino de Deus. Mas um dia Deus me chamou, eu nem na igreja não estava, querido. E quando Ele me chamou, eu falei, eu tenho que ir para a igreja. E eu fui para a igreja, logo assim que eu fui reconciliado, o que Deus me falou? Me fez pregar. E eu virei um pregador da palavra de Deus desde aquele dia. 22 de janeiro de 1995 foi meu chamado. Eu nasci de novo. E eu nasci para a glória de Deus. Agora, por que Deus fez isso comigo? Porque Ele é soberano e Ele tem direito de fazer o que quiser do que é dEle. E nós não podemos questionar, porque você sabe o texto que o pastor leu, Isaías? Quem vai ensinar a mente do Senhor? Quem vai dar conselho para Deus? Quem vai fazer isso? Você? Você vai dizer para Deus, não, Deus, eu acho que a Etiópia passar fome não está legal. Eu acho que esse troço está errado. Deus fala assim, não, mas eu quero trazer a fome sobre a Etiópia. Ele não merece nem estar vivo, quanto mais passar fome. Eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe. Porque Jó era um homem muito melhor do que nós. E ele quis discutir com Deus. Dá uma lidinha no livro de Jó, querido. Jó faz um monte de perguntas, Deus não responde nenhuma. E Deus faz um monte de perguntas para Jó, e Jó não sabe. Não é que ele não quer responder, não. Ele não sabe responder.
Porque Deus botou ele numa situação tão difícil. Jó, onde você estava quando eu botei as estrelas no céu? E como diz o texto do pastor, eu conheço todos pelo nome. Você sabe o nome de meia dúzia das estrelas? Eu não sei nem que constelação que tem. Eu não sei nada sobre as estrelas, mas Deus sabe tudo. Eu vou discutir com Deus, queridos. Então nós temos que ter essa ideia da soberania de Deus, controlando tudo. Se amanhã eu e você estivermos com câncer, vamos glorificar a Deus no nosso câncer. E se a gente... eu não aguento, né? Que esse pessoal gosta de fazer selfie tirando o negócio da injeção, né? Aí a mulher chegou lá no restaurante, né? Cada um gosta de uma coisa, né? Tem gente que quer... Bate aí que agora vai entrar agulhada. O outro tá tremendo de medo, chama a mãe que eu tô tremendo. Tem um monte de vídeo na internet de maluco assim, né? A mulher chegou lá no restaurante e falou assim... Ai, não vou tomar essa injeção, não. Eu falei, por que não vai tomar injeção? Pensei que era por causa do negócio do 666, né? Uma seita maluca aí, tá falando que a injeção é a marca da besta, né? Eu falei, ih, meu Deus. Ela falou assim, não, é porque a mulher estava com Covid, tomou a injeção e morreu. Eu falei, mas a injeção não é para se tornar você imorrível, não? É lógica. Quer dizer que agora tomou a injeção e não morre mais. Não. É a injeção da vida eterna? Não é a injeção da vida eterna, querido. É a injeção contra o vírus da Covid, que talvez possa funcionar em você ou não. É 50%, é meio, um pouco para lá, um pouco para cá. Nenhuma injeção é 100%. A injeção pode, na hora, fazer mal. A injeção não é para você ficar imorrível. É para você só se prevenir de talvez, né? Tal, quem sabe, né? Todavia, porém, Deus pode fazer o que Ele quiser do que é dele. Se você vai morrer com a vacina, então, meu filho, eu falo isso, queridos, porque, por exemplo, vocês talvez não sabem, mas Jonathan Edwards, um dos grandes homens de Deus, morreu porque tomou uma vacina. A minha patroa até falou comigo assim, Alexandre, eu queria marcar essa vacina para você e tal. É muito importante você. Eu falei, cuidado. Eu posso até ir lá tomar a vacina, mas se eu morrer, depois você vai ficar chorando. Porque, meu Deus, fui eu que marquei a vacina. Eu falei, pois é, deixa esse troço quieto. Na hora que der a minha vez, eu vou lá e vacina, eu não tenho pressa desse troço. O que importa é se seu coração está capturado pelo seguinte, você vai tomar a vacina ou não faz diferença. O que faz a diferença é o seguinte, você concorda com esse texto? Deus tem o direito de fazer o que quiser do que é dele. Então, se você é estéril e não pode ter filhos, você glorifica a Deus ou você vai fazer igual a mulher do Jacó? Como é que é, marido? Você não vai me dar filho, não? Aí ela falou assim, eu sou Deus? A resposta do homem foi tão dura quanto a pergunta da mulher, né? Eu sou Deus agora para fazer filho em você? Você vê, a falta da sabedoria. Reclamando porque não tinha filho. Enquanto a outra estava filho, um atrás do outro, né? Lia, que era dos olhos trocados, né? Que diz que é um no norte e um no sul, lá. Lia, era uma pegada um menino, uma pegada um menino, uma pegada um menino. E a outra nada. Aí ela reclamou. Não vai fazer. Ela falou assim, eu sou Deus para dar filho para você, entendeu? Da falta de sabedoria do casal ali, o pau quebrou por causa de filho. Então, a pergunta que você tem que fazer é, esse texto aqui, ele tem que ser uma realidade no seu dia a dia. Por exemplo, você está bem empregado? Então, se você perdeu o seu emprego, Deus pode fazer o que Ele quiser do que é dele? Então, você está com saúde. Se você ficar doente, Deus pode fazer o que Ele quiser do que é dele? Então, porque o problema da nossa reclamação é que nós achamos que o que nós temos é nosso. Quando nós perdemos um ente querido, quando nós ganhamos um ente querido, Deus pode fazer o que quiser. Por exemplo, você fala assim, eu queria tanto ter um filho, aí Deus te manda um filho cego, de nascença. E aí? Você vai honrar ao Senhor com aquele filho cego? Porque agora Deus te deu um problema bom. Para cuidar. O menino vai se virar sozinho agora. Mas e se a criança nascer aleijada? Ou tetraplégica? Ou com problema de cérebro? Igual tem um monte de crianças doentes nesse planeta. Você vai honrar a Deus, porque Deus tem direito de fazer o que quiser do que é dele? As pessoas sabem que você crê num Deus que tem o direito de fazer o que Ele quiser do que é dele. Porque às vezes nós somos cristãos, mas temos medo dessas coisas. Não, as pessoas não podem saber que eu sei que aquela pessoa é daquele jeito, porque Deus fez ela daquele jeito, como consequência do pecado. No sentido de que todo mundo nasce pecador e Deus deixa. Eu quero ler o texto para vocês entenderem o que eu estou falando. Vai lá rapidinho para Romanos 1, que agora eu vou encerrar com esse texto. Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando nós falamos essas coisas assim. Então quer dizer que uma pessoa é assim ou é assada porque Deus faz ela assim? Não. Não é que Deus faz a pessoa no sentido de ela ser o que ela é. Mas é porque para aquela pessoa ser o que ela é, Deus tem que autorizar ela a ser o que ela é. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer isso. Ele diz que as pessoas, né, em suas depravações, né, por causa dele, Deus, o que Deus faz? Deus entregou, olha lá o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Você está vendo? Porque Deus tem o poder
para não deixar com que a mente dessas pessoas fiquem assim. Ele pode fazer o que ele fez por mim e por você, talvez. Te dar uma mente como a mente de Cristo. Ele pode fazer isso. Mas quando uma pessoa não recebe esse dom gratuito de Deus, porque Deus pode fazer o que quiser do que é dele, e aquela pessoa tem essa mente reprovável porque ela peca, é dela essa mente, não que Deus deu a ela, mas ela tem essa mente, Deus pode dar a outra mente, e ele não dá. Quando ele não dá, você vê, é uma ação passiva e não ativa. A ativa é da pessoa. É a pessoa que ela quer no sentido de, eu vou praticar isso. Ou então, ela pratica isso porque isso é natural dela. Ela quer fazer isso. O que Deus pode fazer? Frear. E como que ele freia? Agindo. Como? Regenerando, igual ele regenerou eu e você, para que nós não andássemos nessas práticas. Agora, quando ele entrega, ou seja, quando ele fala assim, pode fazer, porque ninguém pode fazer nada nesse planeta sem que Deus dê autorização. Porque ele pode fazer o que ele quiser do que é dele. Você quer pecar desse jeito? Então você pode ir lá pecar. Mas você não ficará impune. É você que quer pecar? Sim, eu quero pecar. Então, você pode ir lá pecar. E quando aquele pecado não está no plano de Deus, ele segura. Os irmãos de José queriam matar José. José não morreu. Mas ele foi levado preso, ele foi vendido, depois ele foi para a cadeia e depois ele foi ocupar o lugar que Deus queria que ele ocupasse. Você entende que Deus está no controle de nossas vidas, mas Ele não controla só a minha vida. Ele controla a vida do Bolsonaro, Ele controla a vida do Lula, Ele controla a vida de todo mundo. O Hitler só matou 6 milhões de judeus porque Deus falou, pode matar. Ninguém pode matar nesse planeta se Deus não der autorização, porque Deus faz o que Ele quer do que é dele. Quando alguém mata nesse planeta, ele está cumprindo os propósitos de Deus, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então ninguém vai ficar para semente. E nós vamos conhecer essas doutrinas e dominar esse conhecimento para que nós possamos mostrar isso para as pessoas. E eu garanto para você, se você tem amigos não cristãos e você começar a pregar isso, eles ficarão com raiva de você. Porque Jesus falou assim, se eles odiaram a mim, odiarão vocês também. O mundo nos odeia. É por isso que tem toda essa campanha maluca para tentar enfiar esse troço na cabeça das pessoas. Mas a palavra de Deus mantém a nossa consciência sã e pura, porque nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós preguemos o Evangelho, mostrando a soberania do nosso Deus, no controle absoluto de todas essas coisas, e que ninguém passará impune por essa terra, porque um dia o Senhor voltará e julgará todos. E a Bíblia diz assim, se o julgamento de Deus começa pela casa de Deus, que será do ímpio pecador? Deixa que eles respondam essa pergunta. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque mais uma vez nós podemos mostrar as grandes verdades da Tua glória. Nós sabemos que o Senhor é soberano e todos os que tentam cuspir na Tua face, um dia estarão presentes diante de Ti, ó Deus, para prestar conta. Cabe a nós, aqueles que Te amam, e nós não Te amamos porque somos melhores do que eles. A Tua palavra nos diz que nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E se o Senhor nos ama e nos regenerou, nós agora podemos amá-lo também. E obrigado, ó Deus, porque isso não vem de nós, é dom do Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia a nós. Pai, muitas pessoas podem ter ouvido essa mensagem também nesta noite, e elas ainda não foram alcançadas, mas nós vimos através do texto que o tempo determinado pelo Senhor, na sua soberania, de regenerar alguém, não, cabe a Ti, ó Deus. Então, se nessa noite o Senhor quer fazer com que essas pessoas tenham seus corações transformados, que o Senhor faça essa obra para a glória do Teu nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Pastor Daniel está com a palavra, para a gente poder encerrar. Pode encerrar aqui? Então, irmãos, vamos encerrar. Vou fazer uma oração final para a gente poder estar encerrando, que os irmãos possam ter uma boa semana na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos como família do Senhor para podermos cultuar a Ti. No culto, ó Deus, a centralidade é a adoração ao Teu santo nome. E nós não podemos pregar a mentira, porque isso seria uma blasfêmia diante da Tua face. Por isso nós temos o zelo de estarmos pregando a Tua verdade. Nós sabemos que a Tua palavra nos ensina a Tua verdade, por isso nosso compromisso. E a nossa oração é que o Senhor, ó Deus, abençoe e guarde a todos os que estão aqui nesta noite. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um. Que o Senhor derrame a Sua paz, ó Deus, e nos leve em paz para os nossos lares. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito possam estar com todos nesta noite, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos descansar. Amanhã é mais um dia de batalha.